paz do Senhor, meus amados irmãos, seminaristas, pela graça de Deus, aqui estamos novamente. Quero dar um bem-vindo a todos vocês que estão acompanhando o nosso estudo nesta matéria de escatologia bíblica. Os amados irmãos viram que na aula passada nós fizemos uma breve introdução, apresentamos para vocês algumas definições, apresentamos também a importância de conhecer os eventos, a sequência dos eventos escatológicos. E eu disse na aula passada que na aula de hoje nós estaríamos começando a entrar propriamente no assunto dos eventos escatológicos, na série de eventos, inclusive o evento que abre a porta, o evento chave, que abre a sequência dos demais, é o arrebatamento da igreja. Então a aula de hoje vai girar em torno deste assunto. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Vamos apresentar aqui algumas visões, algumas escolas de interpretação acerca do arrebatamento, o que é o arrebatamento e assim por diante. Para tomar base para o nosso estudo, nós vamos ler o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18, que diz assim a Sagrada Escritura: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, meus queridos, quando abordamos o assunto arrebatamento da igreja, dentre alguns textos, principalmente nas cartas paulinas, no Corpus Paulinus, ou seja, nas cartas atribuídas a Paulo, esse texto aqui é um dos textos favoritos, um dos textos mais claros que aponta para o arrebatamento da igreja, ou o rapto secreto da igreja. Meus amados, a doutrina do arrebatamento é uma doutrina muito clara nas Escrituras. A doutrina do arrebatamento, a vinda de Jesus, é a esperança que norteia a vida de todo cristão enquanto ele está nesta terra. Nós falamos na aula passada que entre a morte e a ressurreição existe o período chamado período intermediário. É o período onde aqueles que já partiram para a eternidade estão aguardando a ressurreição do seu corpo. Mas a Escritura também ensina que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento.
e aqueles que estão vivos não passarão pela morte, serão arrebatados. A palavra arrebatar, no original grego do Novo Testamento, a palavra harpazo, que tem o sentido de retirar com violência, o sentido de rapto, um rapto secreto. É como se Jesus viesse e raptasse a sua igreja. Então este evento, ele se dará a qualquer momento e ele tem algumas características, as quais nós vamos apresentar daqui a pouco, algumas características desse arrebatamento. Mas antes disso, eu quero trabalhar com vocês, irmãos. E aí os irmãos se lembram que na primeira aula eu pedi que vocês estivessem fazendo as anotações nos seus blocos aí de anotação, caderninho, a respeito de alguns termos técnicos, termos teológicos, que o aluno iniciante em teologia ainda não tem familiaridade, então isso é para consulta posterior. Então eu já citei aqui um termo, a palavra grega harpazo, que significa rapto. Daí nós tiramos a doutrina do arrebatamento, ou rapto da igreja, um sequestro da igreja, digamos assim. Jesus vem tirar a igreja da terra. Mas quando falamos sobre a vinda de Jesus, seja no arrebatamento, o rapto secreto, ou seja, na segunda fase da vinda dele, que é chamada a vinda em glória, nós trabalhamos ainda com duas palavras. Primeiro, a palavra parousia. Esta palavra parousia, ela aparece 24 vezes nas Escrituras, que ela tem um sentido de visita, chegada, tá? É uma chegada, era muito usada essa palavra para algum rei importante que ia chegar numa cidade, então falava da sua chegada, ou da sua parousia, onde havia todo um preparativo para receber aquele rei ou aquele imperador. Então, esta palavra, ela tem um sentido abrangente, ela pode abranger tanto a primeira fase da vinda de Jesus, a qual nós chamamos arrebatamento, que será o momento que ele vem só para a igreja, ele vem de forma invisível para o mundo, somente os santos o podem ver, ou ela pode apontar para também a segunda fase desta vinda, onde Jesus voltará em glória, já com a sua igreja, para estabelecer o milênio, que nós vamos detalhar isso mais na frente. Mas uma palavra que destaca bem o arrebatamento, é a palavra epifaneia. Epifaneia fala de manifestação. É a manifestação de Jesus à sua igreja. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja, ele terão alguns participantes. Quem participará deste arrebatamento? Conforme o texto que nós lemos, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13 até o verso 18, particularmente os versículos 16 e 17, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo virá nos ares, em determinado momento, dentro do calendário divino, calendário profético, na hora, no momento exato estabelecido pelo Pai, Jesus virá até os ares, as nuvens, buscar o seu povo. Quem mais participará deste evento? O arcanjo diz nesse texto aqui ainda, que ouvindo a voz do arcanjo, né, será tocada a trombeta de Deus. Quem mais participará? Os mortos em Cristo. Lembra os irmãos da aula passada que nós falando sobre o período intermediário dos mortos, entre a morte física do corpo e a ressurreição. Nós falamos que em determinado momento os justos irão ressuscitar. Está aqui a ocasião desta ressurreição. Quando Jesus voltar nos ares, a trombeta de Deus tocar,
segundo a voz do arcanjo, estes mortos em Cristo, os santos de todas as eras que morreram com sua fé em Cristo, ressuscitarão. E Paulo diz que eles ressuscitarão primeiro. E depois vem o segundo grupo. Paulo diz: nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Seremos arrebatados. Então vemos que na ocasião do arrebatamento haverá ressurreição dos mortos em Cristo e transformação dos que estiverem vivos. Nós seremos arrebatados. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele usa a expressão que nós seremos transformados. Num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. O texto prossegue dizendo que nós subiremos, os santos ressuscitados e os santos transformados, subiremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. E aí Paulo diz, e aí estaremos, assim estaremos para sempre com o Senhor. Pois bem, meus amados, como nós apresentamos na aula passada, na interpretação do Apocalipse, nós temos particularmente, geralmente, 4 visões. Nós temos a visão preterista, historicista, idealista ou simbolista e a futurista. E uma quinta visão, que é a visão eclética, que mistura todas as visões numa só. E nós dizemos para os irmãos que a nossa visão, a qual nós trabalhamos aqui nessa disciplina, é a visão futurista. É a visão que acredita que os eventos profetizados, vaticinados nos livros proféticos, particularmente o Apocalipse, ainda estão por acontecer, tendo como primeiro evento escatológico o arrebatamento da igreja. Pois bem, isso para efeito de recapitulação, para que os irmãos se situem dentro do assunto, e aqui nós estamos trabalhando o arrebatamento dentro dessa visão futurista. Mas existe um grupo de pessoas já, irmãos, que não acredita nessa doutrina do arrebatamento da igreja. Existe um grupo que acredita que Jesus vai voltar só uma vez. O que vai acontecer é que Jesus, um dia, ele vai voltar já para reinar e estabelecer o julgamento e estabelecer o eterno e perfeito estado, qual nós chamamos de novos céus e nova terra. Então, esses grupos, alguns dos quais têm uma visão acerca do milênio, que é chamada visão pós-milenista, ou a visão amilenista, a qual nós vamos entrar nesse assunto em outras aulas mais para frente, mas eu já vou explicar aqui para os irmãos, para efeito de conhecimento. Esse grupo acredita o seguinte: o grupo amilenista, o prefixo a, ele tem o sentido de não milênio, não milenista. Eles não acreditam que haverá um milênio literal na Terra, que Jesus não reinará 1000 anos literalmente na Terra. Eles acreditam que este milênio é um milênio simbólico. Inclusive, acreditam que já está acontecendo o milênio. Jesus já está reinando espiritualmente. O milênio para eles é isto. Então, para esse tipo de pensadores, não existe arrebatamento da igreja. Não há necessidade de Jesus vir, arrebatar a igreja, levá-la para os céus e 7 anos depois da tribulação, voltar com a igreja para reinar no milênio literal. Semelhante a esse grupo, nós temos o grupo que pensa no pós-milenismo. Pós-milenismo, ou seja, primeiro existirá um milênio e Jesus venha depois desse milênio. Daí a expressão pós-milenismo, ou seja, Jesus vem após o milênio. E para esse grupo, o milênio
alguns acreditam que será o avanço do Evangelho, em que o Evangelho, a igreja, ela vai triunfar, ela vai alcançar todas as camadas da sociedade, a igreja vai triunfar, ela vai se expandir pelo mundo, e isto é o reinado de Cristo. Inclusive, existe um movimento ligado a esse pensamento chamado Movimento dos Filhos Manifestos, que a partir do ano de 1948, esse grupo começou a ensinar que a igreja ela vai triunfar, ela vai alcançar o mundo, o evangelho vai progredir, e isso é o reino, isso é o reinado, é o milênio. Após a igreja alcançar uma expansão muito grande em todas as esferas do mundo, na sociedade, influenciar o mundo, aí sim Cristo vem para estabelecer o seu reino eterno. Nós que acreditamos na visão que haverá um arrebatamento, nós acreditamos numa visão diferente, numa visão do milênio chamada visão pré-milenista. Ou seja, antes do milênio haverá algo, acontecerá algo. Jesus virá antes de estabelecer o milênio. Então nós estamos trabalhando com esta concepção, a concepção pré-milenista. Repetindo, irmãos, como nós estamos numa aula, quero repetir para deixar fixado na mente de vocês. Claro que eu vou falar sobre o milênio em outras aulas, mas eu preciso falar isso para apresentar as visões a respeito do arrebatamento. Então, a respeito do milênio, nós temos 3 visões: amilenista, pós-milenista e pré-milenista. A milenista acredita que o milênio é um reino espiritual, que não haverá um milênio na terra literal. Pós-milenista acredita que haverá um reinado, só que Jesus vem depois desse milênio. E a visão pré-milenista acredita que Jesus vem primeiro, depois ele estabelece o milênio. Os detalhes nós vamos falar depois na aula, que será abordado propriamente o assunto do milênio. Então, dentro da visão em que haverá um arrebatamento da igreja, nós temos também 3 divisões: o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Eu sei que muitos irmãos, nesta hora, devem estar aí espantados com alguns termos, né? Para uns não é familiar ainda, mas por isso que eu peço aos irmãos, anotem aí, tá? Façam suas anotações. Depois você consulte um dicionário bíblico, um dicionário teológico, tá? Faça sua pesquisa extra, tá? Extra aula, tá? Para você aprofundar. Inclusive, nós não queremos ser aqui também dogmáticos, tá? E impor aos irmãos aquilo em que o professor acredita, tá bom? Nós estamos apresentando aqui as correntes de interpretação, as escolas de interpretação, claro que apontando, dá para os irmãos perceberem que a gente aponta aquela que achamos mais coerente, aquela que tem uma visão majoritária, em que a maioria dos estudiosos, a maioria das igrejas propõe, tá bom? Mas o aluno fica à vontade para pesquisar também as demais escolas. Inclusive, nós já não temos hoje maciçamente dentro, vou colocar aqui, da denominação Assembleia de Deus, que até há anos passados era majoritária uma igreja que abordava a questão pré-tribulacionista, a visão de um arrebatamento secreto. Hoje nós já temos estudiosos dentro da denominação que nas suas pesquisas eles discordam da visão majoritária. Alguns já não creem mais que haverá um arrebatamento. Eles esperam a vinda de Jesus em glória. Eles acreditam que a igreja ela não será arrebatada, que não existe uma iminência,
uma urgência, não existe uma expectativa de que Jesus pode voltar daqui 2 minutos, de que eu possa até não terminar esta aula, porque Jesus pode voltar. Não, eles acreditam que a vida seguirá normal e que os sinais eles irão se intensificar até que um dia Jesus vai voltar em glória, visivelmente, não haverá um rapto secreto, o mundo vai ver ele, não vai vir invisível só para a igreja. Eles acreditam assim. Ou seja, todos têm sua liberdade de fazer suas pesquisas. Estou explicando isso aos irmãos para deixar vocês livres para fazer vossas pesquisas, mas a visão que estou apresentando aqui nesta aula é a visão pré-tribulacionista, ou seja, que Jesus vem antes da tribulação. Tendo dito isso, já respondemos àquela pergunta, a igreja passará pela grande tribulação. Dentro da visão que estamos abordando, a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não entrará nesse período, que é chamado o período da ira de Deus, que será derramada. Jesus virá antes, e como o termo já diz, arrebatamento, rapto secreto, uma vinda secreta, Jesus tirará o seu povo, levará para o céu. Pois bem, a visão pré-tribulacionista diz que Jesus virá antes da tribulação. A visão mid ou meso-tribulacionista diz que a igreja ela entrará na grande tribulação, que é um período de 7 anos de sofrimento na terra, e que no meio da tribulação Jesus virá levar o seu povo. Um detalhe a ser observado dentro dessa visão, irmãos, é que os proponentes desta visão, eles associam, quem leu o Apocalipse sabe, que nós temos ali muitas vezes o numeral 7, tá? Os 7 Espíritos de Deus, as 7 cartas, né? Os 7 anjos das 7 igrejas, as 7 estrelas na mão de Jesus, que significa as 7 igrejas, os 7 castiçais, as 7 pragas, os 7 selos, as 7 trombetas, e assim por diante. Então nós temos as 7 trombetas. No livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 15, fala do toque da última trombeta. Então, alguns associam essa última trombeta, que é a 7ª trombeta, com a última trombeta de 1 Coríntios 15. Então, eles dizem o seguinte, que 1 Coríntios 15 usa a expressão a última trombeta, Apocalipse 11, 15 fala da 7ª trombeta. Então eles dizem que a igreja só será tirada da terra quando a 7ª trombeta tocar. Então, sendo assim, as 6 trombetas anteriores anunciou juízo. Então a igreja estará na terra ainda nesse período, sofrendo. Então, na metade da tribulação, Jesus vem e leva a igreja. Aqueles que acreditam na visão pós-tribulacionista, acredita que a igreja passará por todo o período da tribulação e Jesus só virá no final da tribulação arrebatar a sua igreja. Mas vamos ver alguns textos aqui que apontam que a igreja não passará por esse período sombrio. Um texto muito usado é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo fazendo uma menção à igreja, dizendo que Deus não nos destinou para a ira.
1 Tessalonicenses 1, versículo 10 também diz: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então veja, os irmãos, que a promessa para a igreja aqui é o livramento da ira. Para a igreja não está destinada à ira de Deus. Mas temos um texto também muito interessante em Apocalipse 6, verso 17, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui uma clara referência, quando fala a ira deles, é a ira de Deus Pai e a ira do Cordeiro. E quando nós lemos o contexto geral aqui, falando sobre a abertura dos selos, e aqui uma menção ao 6º selo do Apocalipse, quando haverá perturbações cósmicas, quando o planeta for atingido por várias catástrofes. João fecha aqui dizendo no verso 17, quem é que pode suster-se ou escapar, não é? Escapar desse momento de ira. Então veja que a grande tribulação será um período de quê? Do derramamento da ira de Deus sobre a terra. E para a igreja, a promessa é que Deus livrará o seu povo desse período de ira. Interessante notarmos também que a grande tribulação será um período em que Deus estará tratando com a nação de Israel. Com a nação de Israel, aonde nós nos lembramos da profecia de Daniel 9, 24 até o verso 27, onde fala da 70ª semana, ou seja, a última semana profética, semana de 7 anos, que Daniel teve a revelação de Deus, que será justamente um período de 7 anos, quando a ira de Deus será derramada sobre a terra, a igreja já terá sido tirada da terra, estará onde? Estará no céu, nas bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento, o encontro da noiva com o noivo Jesus Cristo, participando também da entrega dos galardões. Então esse é o entendimento de grande parte dos estudiosos do Novo Testamento. Nós temos uma breve descrição também, irmãos, aqui do arrebatamento, baseado em textos como 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que eu li na abertura do estudo, 1 Coríntios 15, 51 a 57, João 14, 1 a 3. Tá? Nós temos aqui algumas descrições do arrebatamento. Então nós temos a descida de Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo, transformação de nossos corpos, não é? Nós que seremos arrebatados vivos, essa é a nossa esperança. E o encontro com Cristo nos ares para a subida aos céus. Aos céus. Isso é interessante, é importante nós salientar, porque alguém pode perguntar, onde estará então a igreja? Ela ficará nos ares com Jesus? Não, ela encontrará com o Senhor nos ares. Daí ela será levada aos céus, até que acabe o período da tribulação. Vamos lá. Ainda sobre o arrebatamento, quando nós lemos os textos que eu elenquei aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51 a 57, João 14, 1 a 3, que é um capítulo bem conhecido dos irmãos, nós descobrimos alguns elementos acerca do arrebatamento. O primeiro elemento que nós encontramos é a surpresa. Surpresa. Daí nós usamos o termo iminência. A iminência, ou seja, o arrebatamento, ele é um evento iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Então, o elemento surpresa.
daquele dia e hora ninguém sabe. Por isso há uma preparação, uma vigilância. Todos aqueles que acreditam num arrebatamento da igreja, num rapto da igreja, eles sabem que Jesus pode voltar a qualquer momento. Daí eu quero também, dentro desse assunto, responder uma indagação que muitos cristãos fazem. Muitos cristãos, ao lerem Mateus 24:14, onde a palavra diz: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todos os povos, então virá o fim. Algumas pessoas acreditam que Jesus só pode vir depois que o evangelho for pregado no mundo inteiro. Mas a pergunta que se faz é: o que Jesus queria dizer com a expressão então virá o fim? O fim de quê? O fim da tribulação? O fim de quê? O fim da era da igreja? O fim apontava para a pregação do evangelho no mundo inteiro? É só quando o evangelho alcançar o mundo inteiro que Jesus vem? Não. Não se trata disso. Ali fala do fim do mundo. O fim do mundo, tá? Então, a igreja, ela pode ser arrebatada hoje e o evangelho continua sendo pregado, porque na grande tribulação haverá um grupo de 144 mil selados judeus, que serão os pregadores do evangelho. Haverá um anjo anunciando o evangelho eterno, haverá as duas testemunhas na terra. Então, a pregação continuará. O evangelho do reino, ele se expandirá e um dia virá o fim. Então era isso que Jesus estava dizendo, que o evangelho seria pregado em testemunho a todos os povos, depois viria o fim. Aqui não está colocando um limite. A igreja só será tirada da terra depois que o evangelho alcançar o mundo inteiro. Não é isso. Se isso fosse verdade, o aspecto da iminência, da urgência da vinda de Jesus, do arrebatamento, seria tirado. Nós descansaríamos em paz, sabendo que Jesus estaria muito, muito distante de vir, porque o evangelho ainda não alcançou o mundo inteiro. Outro aspecto é a invisibilidade, ou seja, Jesus virá de forma invisível. Jesus virá invisível para o mundo, mas visível para a igreja, para os santos, para aqueles que serão arrebatados. Terceiro aspecto é a imaterialidade. Imaterialidade, ou seja, haverá uma transformação. A transformação que haverá em nossos corpos será uma transformação extraordinária e gloriosa. Então será uma coisa, o nosso corpo material vai ser revestido do imaterial, disse Paulo, né? O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, o que é mortal será revestido da imortalidade. Quarto aspecto, quarto elemento dentro do arrebatamento é a velocidade. A velocidade. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15 e 52. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15 e 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembrando aos irmãos que a última trombeta aqui não é aquela trombeta lá, a sétima trombeta do Apocalipse, tá? A expressão última trombeta aqui usada por Paulo, ele está usando uma crença judaica da época, que eles acreditavam que haveria toques de várias trombetas na ocasião da ressurreição e que a última seria aquela que chamaria os mortos para a ressurreição. Então ele faz uso de uma crença judaica. Então diz aqui, ao ressoar da última trombeta, ele diz: a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja a expressão aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos. Isso fala de quê? De velocidade, no momento, cujo sentido literal é indivisível quanto ao tempo. Tá? Então nós temos esses 4 aspectos abrangendo o arrebatamento. Primeiro, surpresa, invisibilidade, será invisível para o mundo não verá. O mundo só sentirá falta, ele vai perceber que um povo saiu da terra, foi tirado da terra. Terceiro, imaterialidade, nossos corpos serão revestidos de um corpo imortal, um corpo transformado. E a velocidade, será algo muito rápido, não haverá tempo de se preparar. Fechando o estudo de hoje, nós fechamos com o texto da primeira carta de João, capítulo 3, 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, tendo em vista que o arrebatamento é iminente, ele pode se dar a qualquer momento. Qual deve ser a postura de todo aquele que espera o Senhor? João responde dizendo que aquele que tem nele essa esperança se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A aula de hoje, ela focou somente no aspecto do arrebatamento, que é o primeiro evento escatológico que abre a porta para o acontecimento dos demais eventos que se hão de desenrolar após o arrebatamento. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.